Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? Graça e paz em nome de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Daniel Meirelles aqui para vocês, para a gente dar continuidade à nossa série de vídeos referente aos 6 passos para a salvação da alma. Será que é um tema importante? Será que é um tema relevante? Eu tenho certeza que sim, pelo menos para mim, com certeza. E tenho certeza que se ainda não é para você, tenho certeza que um dia ainda será. No vídeo passado, nós falamos um pouco sobre ouvir a palavra de Deus. Que nós devemos encontrar tempo de qualidade para poder aprender um pouco mais da palavra de Deus. Que nós devemos também encontrar uma pessoa fiel, com bons frutos, vinda da igreja verdadeira do Senhor, que é a igreja de Cristo. Para te mostrar a palavra de Deus, não para simplesmente falar de Cristo, mas para abrir as escrituras diante de você, para explicar para você olhar com os seus olhos e realmente compreender as escrituras sagradas. Vou falar só um resumo do evangelho, então, só para a gente poder entender um pouco mais sobre a palavra de Deus. O evangelho é o que está descrito em 1 Coríntios 15, do versículo 1 ao 4, lá tem o resumo do Evangelho. O que é o Evangelho? São as boas novas de Deus para nós. É a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Cristo é o Deus vivo que veio aqui na terra. Deus veio através de seu Filho para viver uma vida perfeita em nosso lugar, para se entregar por amor a toda a humanidade, porque eu e você somos pecadores, eu e você nós não damos conta do altíssimo padrão que Deus tem. Então, a partir do momento que nós cometemos o primeiro pecado consciente da nossa vida, nós nos afastamos de Deus. E nós precisamos de Cristo para as nossas vidas. Não adianta a gente ficar distribuindo cestas básicas para os outros, fazendo boas ações, falando coisas boas. Se a gente pecou a primeira vez, nós precisamos de Cristo, pois Cristo viveu uma vida perfeita. E só a perfeição é capaz de alcançar o coração de Deus. Bem, vamos agora falar um pouco sobre o segundo passo para a gente atingir a salvação da alma, referente a acreditar, ter fé. Depois que nós ouvimos a palavra de Deus, nós vimos com os nossos olhos através das Escrituras a palavra de Deus e entendemos o que nós devemos fazer. Não que nós devemos entender do princípio ao fim, mas os princípios básicos para a salvação. Isso é necessário que nós entendamos. E aí depois que nós nos convertemos de fato, aí sim a gente continua estudando. Isso aí a gente vai continuar se aprofundando na palavra de Deus até o final das nossas vidas. Mas os princípios básicos para a salvação, isso a gente tem que entender para a gente conseguir fazer exatamente o que a palavra diz, o que as Escrituras dizem. Pois em Romanos 10, versículo 17, melhor dizendo, diz que, consequentemente, a fé ela vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, nós devemos, sim, investir o nosso tempo para ouvir o que Deus tem para dizer para nós, ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, para, então, tomar uma segunda atitude, que é ou acreditar ou não. Se você entendeu aquilo que Deus colocou na palavra dele, nas Escrituras, e uma pessoa te ajudou, e você conseguiu compreender, aí você tem uma escolha para fazer. Ou você acredita nisso que foi escrito, nisso que Deus falou para você através das Escrituras, ou você simplesmente abandona. Mas é interessante você saber o que Deus tem para falar para você pelo menos conseguir fazer um comparativo das coisas do mundo e das coisas de Deus. E às vezes você não vai se converter num primeiro momento. Num primeiro momento você não vai se converter, mas a semente do evangelho já vai estar no seu coração. E aí, conforme você vai aprendendo, conforme você vai colocando em prática os ensinamentos de Deus, essa semente começa a germinar até render bons frutos ao Senhor. Efésios 2, versículo 8 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês,
é dom de Deus. Então, o mecanismo, o procedimento que Deus utiliza para a salvação da alma é a fé, é você acreditar naquilo que está escrito. Não adianta nada a gente acreditar que Jesus existiu, mas não acreditar naquilo que ele falou. Então, ter fé e acreditar é você acreditar que Jesus Cristo realmente veio como carne. Deus, o Deus vivo, através do seu Filho, veio como carne aqui na terra, viveu uma vida perfeita, morreu numa cruz por amor a mim e a você, pois nós somos pecadores. Por nós mesmos, nós jamais conseguiríamos atingir a perfeição de Deus. E a fé e acreditar na mensagem, ela é um meio para a salvação, não é o final. Geralmente, as facções evangélicas, elas falam que simplesmente eu vou levantar a mão e vou confessar Jesus, já estou salvo. Mas a fé, como a gente viu aqui nesse versículo, é apenas um meio para que a gente possa atingir a salvação da nossa alma. Por isso que é interessante a gente se aprofundar na palavra de Deus. Em Hebreus 11, do versículo 1 ao 3, diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova das coisas que não vemos. Então a fé, ela é uma coisa, é como se fosse uma coisa intangível com as mãos. Mas, através da palavra de Deus, ela vai despertando uma certeza no nosso coração, uma convicção que é só o Espírito Santo para explicar essa convicção que a fé desperta nos nossos corações. Porém, a fé, acreditar na palavra de Deus, é apenas um meio para a salvação da nossa alma. Hebreus 11, continuando aqui no versículo 6, diz que sem fé, sem acreditar na palavra de Deus, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Então Deus, ele quer te recompensar, meu irmão. Ele quer te recompensar, meu amigo e minha amiga. Ele quer te recompensar. E quando a gente busca o Senhor sem a nossa bagagem espiritual da nossa vida, sem tudo aquilo que a gente aprendeu do mundo, mas com um coração verdadeiro, com um coração sincero diante de Deus, ele vai te recompensar, porque ele tem prazer em recompensar aqueles que buscam a Deus. Será que é necessário que isso aconteça? É óbvio que sim. Se a gente busca o Senhor com sinceridade de coração, com vontade de querer aprender sobre Deus, não de coisas que a gente vê por aí, do mundo evangélico, do mundo espiritual, assim, coisas absurdas, mas quando a gente vai com o coração sincero, pega a palavra de Deus, com vontade de querer realmente aprender, Deus vai recompensar você e a mim. Então a gente tem que ter essa consciência de que Deus, ele ama recompensar aqueles que buscam a ele com coração sincero. Então esse aqui é mais uma dica para a gente conseguir converter o nosso coração. Efésios 4, versículo 4 diz que há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Aqui eu queria destacar que há uma só fé verdadeira, um só corpo, um só Espírito, um só batismo. Uma vez eu conversei com um familiar meu, que ele é espírita. Aí eu cheguei e conversei com ele e falei o seguinte: eu tenho uma dúvida aí, só para saber um pouco mais sobre sua cosmovisão. Como é que você consegue discernir um espírito bom e um espírito ruim? Eu fiquei nessa dúvida, ele olhou assim e falou assim, ó, posso ser sincero? Eu não sei te falar. Porque se uma pessoa comum já consegue enganar a mim e a você,
não precisa nem ser ter muita capacidade e inteligência para isso, porque nosso coração, ele próprio, ele é enganoso. Imagina um espírito. A gente já está vendo aqui ultimamente várias coisas que estão acontecendo, padres que estão assaltando milhões e milhões de dólares, milhões e milhões em espécie. Também a questão do João de Deus aí, todo mundo achou que realmente, todo mundo não, mas muitas pessoas seguiram ele e quando viram os verdadeiros frutos dele, todo mundo sabe o que está acontecendo, né? Então, isso mostra que o mundo espiritual ele é muito mais real que esse mundo físico nosso. Então a gente tem que ter o único contato que a gente tem que ter espiritualmente falando é com o Espírito perfeito, que é o Espírito Santo de Deus. Não há outro Espírito para a gente ter comunhão. Outros espíritos, sendo bom ou sendo ruim, eu não sei discernir se um espírito é bom ou se é ruim. Não sei discernir. Mas a palavra de Deus pode falar. A palavra de Deus fala que é para a gente ter comunhão única e exclusivamente no Espírito Santo do Senhor. E para a gente finalizar, é interessante a gente buscar isso com o coração, com afinco, aprender, sentar, aprender da palavra de Deus e entender o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele está aqui. Depois que a gente fechar os olhos para esse mundo e abrir os olhos para a eternidade, será só um mundo espiritual. O que eu e você conseguiremos colocar diante de Deus através das nossas obras? Então, devemos buscar a verdadeira palavra de Deus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor. O próximo vídeo que a gente for fazer é sobre arrepender-se. Então, vamos buscar ter fé na palavra de Deus, vamos buscar de coração viver o verdadeiro evangelho. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com a sua vida. Compartilhe com o seu bom procedimento. E que a graça de Jesus esteja no seu coração, hoje e sempre. Amém.